Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 15. O tema que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Bom Dia com História é música no ensino de história. E para nos auxiliar, eu utilizei um pouquinho do meu projeto de pesquisa que eu desenvolvi ao longo da faculdade de pedagogia, em 2020, que eu falei sobre música no ensino de história também. Eu utilizei algumas partes, né, do meu projeto de pesquisa para complementar algumas coisas que a gente vai conversar, tá bom? Ao longo do quadro e assim por diante. No próximo slide, a gente vai entender o percurso da nossa postagem, a música enquanto elemento histórico, recursos didáticos e a música nas aulas de história. Eu trouxe uma linha do tempo para vocês verem, que eu elaborei para o blog faz muito tempo, sobre alguns fatos de história e música. Trouxe alguns exemplos de música que a gente pode trabalhar nas aulas de história e assim por diante. A música enquanto elemento histórico. A música ela tem estado muito presente enquanto uma forma de entretenimento, lazer e distração, porque ela vai envolver diretamente a vida social dos sujeitos e conforme os estudiosos, essa relação é muito antiga. E do que a gente imagina, que conforme o CEP 2011, página 1, a palavra música ela é de origem grega, ela vai significar arte das musas, apesar da sua origem não ser muito clara, os historiadores tratam-na como uma referência à mitologia. Então, a gente pode utilizar a música também, já complementando, enquanto uma ferramenta midiática também no ensino de história. Se a gente utiliza a música nas aulas de história, as aulas passam a ser mais dinâmicas, os alunos passam a ter um interesse maior pelo conteúdo. Por exemplo, o professor está trabalhando o conteúdo da Tropicália, ele pode trazer músicas para os alunos conhecerem do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e assim por diante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos didáticos e a música, conforme o projeto de pesquisa, que eu falei para vocês que eu desenvolvi no período da faculdade, né, de pedagogia, em que uma das partes do projeto de pesquisa também eu falei sobre os recursos didáticos e a música. Os recursos didáticos eles são meios que vão possibilitar a integração didática e o entendimento do aluno. Então, para Machado e Matos, 2015, os recursos didáticos eles são divididos por 3 categorias: audiovisuais, colaborativos e impressos. Então, os recursos audiovisuais eles são utilizados através das imagens, dos sons. Os recursos didáticos eles podem ser colaborativos, eles vão surgir a partir da internet, das redes sociais, pois permite que várias pessoas possam colaborar, né, sobre um determinado tema. Isso vai proporcionar a questão da interatividade entre as pessoas. Então, os recursos impressos são de fácil transporte, permite fazer com que a gente faça anotações e pode ser lido em qualquer lugar, como exemplo, textos de artigos sobre o assunto estudado e assim por diante. A música nas aulas de história, continuando. A música, ela é um meio de comunicação e ao mesmo tempo de expressão, em que muitas histórias foram contadas através da música e foi se tornando uma parte dentro do cenário cultural dos seres humanos. Rainer, 1986, página 14, ele define que a música, a menos que não passe de rabiscos casuais em sons, tem seu lugar dentro da história em geral das ideias, pois sendo de modo intelectual expressiva e influenciada pelo que se faz no mundo. E desta forma, o docente, o professor de história, ele deve avaliar o contexto musical que ele escolher trabalhar, que ele vai escolher trabalhar com elementos não só que compõem a cultura do aluno, mas ele também para que ele possa proporcionar ao seu aluno uma experiência vivida pelos autores em uma determinada época e fazer com que seja correlacionado com a ideologia vigente do período histórico. Agora eu trouxe para vocês a linha do tempo que eu elaborei para o blog, né? Já faz um tempinho, foi lá em 2019. Essa linha do tempo é sobre alguns fatos na história e a música também. No livro A Apologia da História, o Mark Bloch, em 1997, ele vai trazer uma análise das possibilidades didáticas em que tem a música enquanto item fundamental para a formação do historiador. Em 2019, eu elaborei uma pesquisa, a linha do tempo, em que eu pontuei alguns fatos históricos e relacionei com a música em que abordava o tema estudado, como, por exemplo, a ditadura militar. Então, o professor ele está trabalhando esse conteúdo na sala de aula, ele pode trazer como uma forma de complemento a música, né, para dizer que não foi das flores do Geraldo André, né, que perpassa o período da ditadura militar para trabalhar com os alunos na sala de aula, e
ele pode aplicar um questionário também, enquanto atividade também, e isso vai servir enquanto uma forma de complemento, né, do conteúdo para que eles possam fixar melhor também, e assim por diante. Mostrando a linha do tempo aqui para vocês, o capitalismo também, em que o professor, quando ele está trabalhando esse conteúdo, ele pode trazer como forma de complemento a música no Imprimata, do Titãs, que também aborda a questão do capitalismo também, e eu deixo uma sugestão de atividade para os professores aplicarem com os alunos, pode pedir para que eles façam um seminário também, isso vai complementar, vai ajudar eles a fixarem o conteúdo também, trazendo alguns tópicos importantes também, e outros elementos relacionados ao capitalismo e assim por diante. Continuando aqui a linha do tempo, a Revolução Industrial, né, o professor, quando ele trabalha esse conteúdo na sala de aula, ele pode trazer como forma de complemento a música Fábrica da Legião Urbana, que traz bastante elemento da Revolução Industrial também. Deixei uma sugestão de atividade para os professores aplicarem com os alunos em sala, e pode trazer o vídeo do Charles Chaplin também, e pedir para que os alunos façam cartazes sobre o tema também e apresentem, assim eles vão estar fixando o conteúdo também de uma forma bastante lúdica também, e assim por diante. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de música que a gente pode trabalhar nas aulas de história. O primeiro exemplo, a música para dizer que não foi das flores do Jaldo Vandré, quando está sendo trabalhado o conteúdo da ditadura militar, né, nas aulas de história, e tem bastante elemento. Também a ditadura militar ficou conhecida como os anos de chumbo, né, conforme a imagem que eu trouxe para vocês também aqui, e assim por diante. O exemplo 2 que eu trouxe para vocês também de música que a gente pode trabalhar nas aulas de história, né, quando está sendo abordado o conteúdo da Revolução Industrial, né, o professor de história ele pode utilizar a música Fábrica da Legião Urbana. Um outro exemplo de música que a gente pode utilizar também para trabalhar o conteúdo do capitalismo nas aulas de história é a música do Homem Primata, do Titãs. Até o próximo Bom Dia com História. Se for qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Assim ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida da postagem, estou à disposição. Tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.